Então, a engenharia é uma aplicação de métodos científicos. A engenharia é a aplicação de métodos científicos ou empíricos destinados à utilização de recursos materiais ou naturais para o benefício de um ser humano. Também pode-se definir a engenharia como a área que faz a manipulação de certos fatores para atingir o objetivo. A engenharia é o traçar de métodos científicos para descobrir algo novo. Alguém escutou isso? A engenharia é um processo, ela reúne várias especializações ou especialistas para poder alcançar um determinado fim. É por isso que você tem várias especializações. A engenharia é a materialização de soluções ou caminhos para poder se alcançar o que o homem pensa. Eu pego essa definição de manipulação de fatores. A engenharia é uma astúcia. É isso que chama engenharia, é uma astúcia. A engenharia são truques de invenções. Então, a pessoa utiliza vários tipos de métodos para poder atingir o objetivo. Então, tendo em conta que a Bíblia fala muito deste tipo de engenharia, a engenharia do tolo, este é um tipo de ciência que Satanás inventou para poder, então, guardar e alcançar os seus objetivos. Vamos lá ver na Bíblia onde começou a engenharia do tolo. Presta muito bem atenção hoje, porque muitos de nós vamos descobrir que somos engenheiros tolos. Está escrito na Bíblia, talvez você nunca deu conta por causa da tradução, mas está escrito lá na Bíblia. Primeiro é que vamos ler o livro de A Origem da Engenharia do Tolo. Vamos ler na Bíblia o livro de Gênesis capítulos 3, versículos 1. Exatamente versículos 1. Não sei quem está a ler para nós, para poder ler o versículo 1 somente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só, se você for atento, a serpente era o mais engenheiro de todos os animais selvagens que o Senhor tinha criado. Eu vos disse que a energia é uma astúcia. A serpente era o mais engenheiro. Quando você olhar a palavra astúcia, a palavra estuto. Vamos lá. Eu vou aqui abrir dicionário. Para poder ler convosco. Você também pode abrir o teu dicionário, que é para poder confirmar o que quer dizer astuto. Astuto quer dizer que sabe agir de maneira a angariar para si vantagens e não se deixar enganar. Esperto. Um engenharia chama-se esperteza. Hábil, habilidade é a engenharia. Hábil para fazer o mal. Finório.
Engenheiro. Quer dizer, quando uma pessoa é astuta, ela é hábil. Hábil, ele tem habilidades de poder desenhar um caminho maligno sem ninguém notar. Ele tem habilidades de poder desenhar um caminho do pecado sem ninguém saber. É um engenheiro, é um astuto, é uma habilidade profissional. Quando uma pessoa é astuto, ele tem a especialização de poder, então, desenhar um caminho científico do mal. E que ninguém vai saber que existe um mal neste caminho. Quando alguém é astuto, ele é ardiloso, esperto, sagaz. É uma pessoa totalmente engenheiro. Quando alguém é astuto, ele tem métodos científicos de alcançar o objetivo do mal. Quando alguém é astuto, ele tem caminhos velozes de sucesso de atingir os seus objetivos. Quer dizer que ele vai ter sucesso, não tem como. Porque ele, quando ele chegou no jardim, já tinha lição estudada. Quer dizer, o engenheiro é alguém que tem a lição estudada no papel. Ele sabe o que vai atingir. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele monta completamente a astúcia dos seus caminhos. Ele sabia que este homem, que se chamava Adão e Eva, estava no jardim do Éden, não tinham conhecimento de quem Deus é no céu, mas ele tinha. Este homem, que se chamava Adão e Eva, ele sabia que eles não tinham também conhecimento de que ele, o Satanás, caiu lá no céu. Caiu. Este homem, que se chamava Adão e Eva, não tinha conhecimento que estavam a falar com a serpente, ou o diabo, né? Porque o animal mesmo era a serpente. Este homem, que se chamava Adão e Eva, pouco sabia, pouco tinha uma ideia de que aquele caminho em que ele estava a ser levado era uma engenharia para poder atingir as trevas. E também, Adão e Eva não tinham ideia de que, desobedecendo tais instruções como dados pela luz, ou por Deus, eles podiam ter tamanha consequência do terror do pecado. Ai, ai, E por conseguinte, este Adão e Eva não tinham noção de que este ensinamento da engenharia que estava sendo passado por esta serpente é a morte. Não tinham nem mínimo conhecimento. Não tinham. Este Adão e Eva pensava que este é a serpente, o animal de sempre, que eles passam ali quando vão no jardim todo, e que ele é genuíno. Meu Deus. Quer dizer, eles tinham sempre, quando iam pelo jardim passear, ver as árvores, viam, oh, serpente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Eva, Eva, tudo bem, bom dia, Adão, e passavam. Olhavam para o leão, leão, você, teu nome é Leão, sabe disso, né? Sim, sei, você que deu o nome, eu sei, passavam. Mas não tinham ideia que a serpente algum dia podia ser meio da transmissão da morte pela engenharia do tolo. Quer dizer, estamos aqui a ver que o primeiro tolo, o pai dos tolos, é o diabo. Porque ele mesmo desenhou a engenharia a partir do reino dos céus. A engenharia do tolo.
E podemos também nomear esse título a astúcia do tolo. Podemos também nomear esse título a esperteza do tolo. Podemos também nomear esse título o método científico do tolo. Podemos nomear também esse título como a manutenção do tolo no mal. Podemos também nomear esse título como os factos ou fatores científicos para produzir o mal. Então, estamos a ver aqui que quando a serpente, que era bastante astuta, o diabo entrou nele. O diabo olhou sobre todos os animais, olha, apareceu no jardim, fez um scanner espiritual de todos os animais, olhou no leão, disse, não, esse aqui é o leão da tribo de Judá. Olhou na girafa, disse, não, esse aqui não posso lhe utilizar, não tem essa astúcia. Olhou na pomba, disse, não, a pomba é muito humilde, não vai fazer essa função. Olhou sobre todo elefante, olhou para todo mundo, disse, não, esse aqui não. Olhou para ele, disse, não, é só mesmo uma serpente que tem a característica astúcia. E entrou nele. É por isso que a Bíblia aqui descreve. E a serpente era o animal astuto de todos os animais. E a pergunta que ele fez é que define a engenharia. Olha a pergunta que ele fez. Você mesmo acha mesmo que Deus disse, se você comer desse fruto do jardim, é isso que ele disse. Foi isso mesmo. Olha a pergunta, foi mesmo isso que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? A pergunta é também astuciosa. A pergunta é tendenciosa. A pergunta é para atingir o objetivo. Olha o engenheiro como é que ele é. Essa pergunta que você está a ver aí são as perguntas feitas quando está a se fazer os factos empíricos. Quando está a se testar uma tese empírica, essa é exatamente a pergunta que é feita. Ei, irmãos, não brinquem. Essa é a pergunta que é feita quando se faz testes empíricos. Aonde achas mesmo que essa solução será atingida? Como ela será atingida? Em que aspecto será atingida? Não, você tem que fazer perguntas astuciosas. Hoje, eu acho que hoje, vocês ainda não viram onde eu estou aí, mas vocês verão hoje o que é. Então, estamos a ver aqui o engenheiro nato da tolice, o pai da tolice, a poder implementar a sua técnica. Ele faz essa pergunta e Adão e Eva começam a ter reflexão. Diz, mas o pai nos disse que o dia que nós comemos esse fruto vamos morrer. Achas mesmo que vocês vão morrer? Olha para mim, eu já comi essa fruta e não morri. Estou vivo. Ai, é? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ele já tinha comido a fruta. E disse que não morreu. Mas Adão e Eva não sabiam de que tipo de morte ele estava a se referir aqui. E ele lhes disse, olha a morte como é que ele apresentou. Ele apresentou a morte assim. Não! Vocês não morrerão. O dia que vocês comerem isso, serão como ele, Deus, conhecendo o diabo, e Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa astúcia, essa engenharia que o diabo apresentou a Adão e Eva. E eles disseram, então se esse é o facto,
Se eu comer dessa fruta, vai me fazer conhecer Deus mais e vai me fazer conhecer o mal. Então eu quero comer. Se é para ter conhecimento, isso é que eu quero. A curiosidade do homem na engenharia do tolo. Quer dizer, todo o pecado, para descobri-la, é preciso uma curiosidade. É por isso que vocês vejam as meninas quando estão a ser zombadas na escola. Você é virgem. É. Você é virgem. E por quê? Você não sabe o que você falha, menina. Você não sabe. Você é virgem. E ela começa a ter vergonha. Sim, eu sou virgem. Mas por quê? Não, meus pais me ensinaram que não pode fazer. Você é burra. É por isso mesmo que os teus seios não estão a crescer. É por isso que você não sabe o que você falha. A astúcia. A engenharia. Agora, deixa-me ler ainda alguns versículos bíblicos para você entender o que é a engenharia do tolo. Provérbios capítulo 26, a partir do versículo 4. Vamos lá. Provérbios 26, a partir do versículo 4, até abaixo. Pode ler, por favor. Não responda ao insensato com algo igual à insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como ramo de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato Do que para ele. Escuta muito bem, escuta muito bem. Este capítulo descreve claramente a engenharia do insensato, ou a engenharia do tolo, olha só como é que a engenharia do tolo é. Agora preste atenção, porque eu vou começar a descrever aqui os exemplos da engenharia do tolo. E nós vamos ler a Bíblia como é que é. Estes engenheiros, eles maquinam novas maneiras de poder descobrir uns truques para poder esconder o pecado. E quando você olha para eles, eles se parecem santos, se parecem gente limpa, se parecem gente que não fez nada. Limpa a boca, limpa a cara e ele é limpo. Então, eles sentam e dizem assim, o engenheiro tolo senta e diz assim, bom, como é que eu vou fazer para pegar aquela menina? Ele senta, porque o engenheiro faz isso, senta e abre o papel, o caderno. Como é que eu vou fazer para desenhar aqui um truque para pegar essa menina que fica aí debaixo da minha rua? Ok, estou vendo. Então, eu tenho que passar pela casa dela, bem vestido, vou pedir o empréstimo, o carro do meu tio, do último grito. Assim que eu pedir o empréstimo do carro do meu tio, do último grito, eu vou conduzir passando pela casa dela. No momento em que eu olhar e ela está na porta da casa, para ela ver que eu estou a conduzir esse carro. E também vou pegar os cartões de crédito da minha tia
e colocar no bolso. E vou pedir algum dinheiro emprestado só para ficar com ele no dia, para mostrar que tem um caixa. Ele monta toda a estrutura de como ele vai chegar nessa menina. E também vou chamar alguns amigos influentes que têm dinheiro e têm carro, para podermos. Então ele vai pedir à tia, o tio. Tio, eu tenho uma missão muitíssimo importante. Eu tenho que ir apresentar-me na faculdade, mas nós temos um projeto. E o projeto, olha só como é que ele... Tudo é montado, é mentira, só para atingir o pecado. O projeto da faculdade exige que nós possamos levar um carro novo em folha do último grito. E aqui eu só tenho você para poder me ajudar nesse projeto. Eu vou te explicar depois o projeto, depois que acabar, mas faça-me um grande favor de me dar o carro. E o tio fica tão convencido que esse rapaz está trabalhando num projeto da faculdade e lhe dá o carro. E depois pega também a tia. Tia, estamos a trabalhar num projeto. É um projeto que requer que eu tenha os cartões de crédito e algum dinheiro na mão. Mas eu vou te trazer logo. Eu vou te trazer. Mas eu já pedi o carro no tio, o tio já me deu. É preciso me dar os cartões de crédito só para o dia, né? E algum dinheiro no bolso. E a tia lhe dá os cartões de crédito e o dinheiro no bolso. Põe tudo. E como não tem palito, vai falar com o tio que tem o mesmo corpo. Ó, tio, pode me emprestar o teu paletó? O fato, ele empresta. Engenheiro para atingir o mal. Engenheiro para alcançar o objetivo. Pega o carro do tio, pega os cartões de crédito, dinheiro emprestado, paletó emprestado, sapato emprestado, tudo, e veste-se, e ele manda um menino pequeno. Olha, vai naquela rua e vê se aquela menina tá. Vou te dar cinco reais, tá entendendo? Corra naquela rua. Se aquela menina está aí, você me informa, eu te dou 5 reais, tá bom? Não fala a ninguém. E os meninos da rua que são muito simpatizantes e muitos amigos e correm. Vão ver, ela não está na rua. Ok, quando estiver na rua, você me diz. E o rapaz vai sempre ver, tem 5 reais. Está na rua, saiu na porta, pega no carro e sai. Sai devagar a conduzir. Tá vendo? Depois os amigos vêm ali, ela conduzir, pum, pum, pum. Oi, Nádia. Oi, tudo bem? Tudo. Epa, acabei de comprar esse carro, você não quer uma... Estamos aqui a passear, você não quer uma boleia? Não quero sair. É só para uns 5 minutos, voltamos. Engenheiros tolos. Eles desenham caminhos profissionais para atingir o objetivo em que eles querem pecar. E são vistos como gente limpa. E são vistos como gente que não fazem nada. Vamos ver na Bíblia um engenheiro tolo. 2 de Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 1. Vamos lá. 2 de Samuel, capítulos 13, a partir do versículo 1. Olha o engenheiro tolo. Olha lá muito bem essa história. Vamos passo a passo. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi... Amon. Chama-se Amon. Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon... Olha só, calma. Vamos passo a passo, 2 versículo 2. Amon apaixonou-se por sua própria irmã. E a irmã era muito bonita, de olhos azuis, muito bonita, irmã dele, Amon, da outra mãe. O irmão era Absalão. Então ele ficou muito angustiado, que ao ponto de ficar doente por causa de paixão diabólica. A Tamar
era virgem. E parecia-lhe impossível aproximar a irmã dela. Então, olha como é que eles montaram a engenharia. Há sempre um que vem aconselhar. Vamos lá, versículos 3. Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho Vocês de... estão a ver? Amon tinha um amigo engenheiro chamado Jonadab. A mesma coisa que nós vimos no Gênesis. Tem que existir esta engenharia. Tem que existir essa astúcia. Então, Amon tinha um amigo bastante astuto. Um engenheiro qualificado por Satanás, chamado Jonadab, filho de Semia, irmão de David. Quer dizer, esse Jonadab era irmão de David. Vamos lá, versículos 4. Ele perguntou a Amon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Olha só, Jonadab, o tio da Amon, ensina a engenharia, como é que eles vão montar a engenharia para atingir o objetivo do pecado. Então ele diz, olha, finge mesmo doente, e como você já está sentindo mal, entra debaixo do teu cobertor e começa a tremer. Assim o teu pai vai vir te visitar. E quando todo mundo vai vir te visitar, peça ao teu pai que queres que a tua irmã, só ela vem preparar comida em tua casa. Então ali vou te ensinar o que você vai montar. Meu Deus, olha a engenharia do tolo. Então, Amon finge estar doente e começou a tremer. E era fingimento. E o pai dele veio visitá-lo. Vamos lá, próximo versículo. Vocês vão ver essa engenharia aqui. Amon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Amon e prepare algo para ele comer. Estão a ver, mas é chocante que o David, rei, que era rei e sacerdote, está aí nesta. Por que David caiu nessa? Porque o David montou o terror do pecado. Porque David montou o pecado quando ele caiu com a Betseba. Quando David caiu no pecado, Deus montou o pecado que vai acontecer na linhagem da família dele. Por isso o pecado é um terror absoluto. Quando você comete pecado, não pense que acabou as consequências. O pecado faz montar as consequências do futuro. O pecado é um pipeline para você colher as consequências do futuro. O pecado é uma montagem da destruição futura. Se não acontecer contigo, vai acontecer com os teus filhos, vai acontecer com os teus netos, vai acontecer com os teus bisavós, porque Deus vai visitar o pecado que você cometeu, as atrocidades que você cometeu, não ficarão escondidas nunca. Então aqui, David estava acolhendo o mais grave das iniquidades que existe no pecado sexual, que é um incesto. Olha a engenharia. David dá instrução para Tamar ir. Olha, vamos lá, próximo versículo. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois, pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então, não quis comer na presença de todos e disse, por favor, fala só todo mundo para sair daqui. Fala só para sair. Eu não quero, não estou a ver muita gente aqui. Saiam só do meu quarto. Engenheiros tolos.
Olha a engenharia de tolice. É a mesma coisa que você vê. Eu vou vir. Quando vou aplicar, você vai ver. Estou a vir para si. Vamos lá. Então Amon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Olha só, naquele tempo já não havia tendas, havia casas de bloco de terra. Então era uma casa de bloco, bem construída e com a porta. Todos saem e o Amon fica com a Tamar, sua irmã, e olha só, naquele tempo as virgens cobriam e só aparecia aqui a cara. Cobriam todo o corpo. E como é que você podia conhecer uma virgem? É que eles tinham o pano coberto, todo o pescoço, todo o corpo e lançado para baixo. Nada aparecia de uma virgem naquele tempo. Essa é a razão por qual você vê o ministério a se vestir assim, porque a virgindade significa pureza, santidade e justiça. Por isso você vê as mulheres se vestem, tudo é coberto, até embaixo. Isso significa retorno à virgindade, retorno à pureza, retorno à santidade, retorno à verdade. Então, as virgens se vestiam Aleluia. assim. Olha só, Tamar bem podia escolher, olha só, dentro do quarto, forçado pelo seu irmão, ele tinha só uma hipótese. Então, se a Tamar gritasse, o Amon podia rasgar as roupas. E em Israel, se visse as tuas roupas de virgindade rasgadas, sabiam que você saiu do pecado sexual e podiam apedrejar ela. Prostituta, a gente podia correr. Imediatamente que você saía fora, sem os seus panos de virgindade, você era apedrejado. As pessoas gritavam, prostituta, prostituta, e você seria apedrejado. Então a Tamar não podia gritar, não conseguia gritar. Segundo, se ele lutasse, e o Amon era grande, não conseguiria. Então a Tamar decidiu negociar com o irmão dele. Vamos lá, continua a ler. Mas quando ela se aproximou-se para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria... Então, olha só o que a Tamar disse. Para se livrar do Amon, pensou que se ele lhe dissesse para ir pedir no rei, o rei podia lhe deixar. Então, pensou que o Amon podia entender essa conversa. Mas ele não sabia que a engenharia já foi montada. Continua. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, e ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Ai, até ali, escuta para mim, como é que Amon montou? Amon teve o seu amigo Jonadab que o ensinou a engenharia do tolo. Essa história parece ser tua história. Como é que você monta a engenharia da sua tolice para alcançar o pecado, para atingir os objetivos? Hoje, temos muitos engenheiros tolos. Você lhes vê aqui sentado aqui mesmo no grupo. Lhes vê sentado, bem vestida, está aqui sentado. Mas é um engenheiro tolo. É uma engenheira tola que monta o pecado na cabeça até alcançá-lo. No trabalho ele diz, bom, eu sou contabilista, portanto, eu vejo muito dinheiro a entrar na empresa. Ok, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tem necessidade de dinheiro. Ai, Deus, o que eu vou fazer? De repente ele vê uma luz. Pá! Não seria mal você sobrefaturar e naquela sobrefaturação, a fatura normal, você põe o valor da empresa.
Mas a fatura que vai dar no cliente coloca a sua sobrefaturação. E o cliente te pagaria o dinheiro, paga a empresa normalmente e você recebe a sua metade. Mas ele sabe que na empresa tem que declarar essas coisas. E monta esse tipo de engenharia para sobrefaturar. O objetivo é atingir o pecado e tendo a limpeza por frente. Todo mundo te acha limpo. Todo mundo vê e diz, não, esse Dr. Makengo é uma pessoa honesta. Afinal, é um engenheiro tolo que monta sistema para pecar e que ninguém sabe. Assim como você faz. Você veste um paletó, está todo limpo, corta cabelo. Afinal, é um impúdico absoluto. Monta engenharia, monta astúcia, monta caminhos para poder atingir o pecado. E quando as pessoas te olham, pensam que você é Mr. Santo. Quando vocês te olham, pensam que você é Mr. Santa, Senhora Santa, o Senhor Santo. Afinal, é um engenheiro tolo. Olha o que aconteceu. Como é que Amon montou toda a engenharia? Aconselhado pelo seu tio, Jonadab, que montou toda a engenharia para se atingir o pecado. E se você ler essa história até a frente, vais entender que quando se descobriu a Tamar era desonrada e o irmão dele, Absalão, matou Amon. Matou ele. E como ele matou ele, também montou a engenharia de conforme ele fez. Absalão ficou 2 anos calmo, nada acontecia, Amon fugiu. E depois de Amon voltar, no perdão dos seus pais, ele fez uma festa. Absalão disse, vou fazer uma festa, vou convidar todos os meus irmãos. É ali onde eu vou matar esse cara. Olha só, o outro aprendeu da astúcia do seu irmão. Então ele montou uma festa e matou bois, foi uma grande festa, o irmão mais velho, e depois disse ao seu pai, eu quero todos os meus irmãos aí na festa. Até o David perguntou, você quer 2 irmãos por quê? Eu quero também o Amon. Não, o Amon não tem que vir, por que tem que vir? David perguntou, por que o Amon tem que vir? Não, é normal, isso é meu irmão. É só para termos confraternização, é um dia de amor e, portanto, nós estaremos a confraternizar. Afinal, era uma engenharia para matar o Amon. Amon foi na festa, Absalão pegou na espada, matou o cara e fugiu. A engenharia do tolo. A mesma coisa na tua tolice. Você montou astúcias e maneiras para poder dormir com a sua prima de sangue. Você esteve em casa do tio e a sua prima está lá e você diz ao seu tio, tio, você vai trabalhar, vens às que horas? Eu venho normalmente às 18 horas, mas hoje eu virei às 20 horas. Por que vais vir às 20 horas? Não, tenho um compromisso depois do trabalho. Isso tudo é para você colher a informação. E a tia? Não, eu hoje, realmente, meu marido vem às 19 horas, mas eu venho às 23 horas porque eu terei muitos caminhos para passar. E nós vamos ficar sozinhos com a minha prima? Não é normal, vocês ficam sozinhos. Colheu a informação de tia e da tia. E a chave fica contigo, você é mais velho. E a menina tem 13 anos, ou 15 anos, a tua prima. Você monta a engenharia, fecha a casa e a violenta menina. Incesto. Muitos engenheiros aqui, que estão aqui presentes, cometeram atrocidades montados. É o Satanás que inspira os engenheiros tolos para poder atingir os objetivos através da maquinação do pecado, através da manipulação via pecado. Eles montam um cenário e quando você vê esses engenheiros tolos, até na igreja está lá. Eles chegam no altar e dizem, olha os engenheiros tolos na igreja. E chegam no altar e dizem, essa gente não vai entender se eu não falar em nome de Deus. Eles só vão entender porque Deus é o Altíssimo. Deus é o crédito que existe. Porque se eu falar em meu nome, essa gente não me dará um dinheiro.
Então é melhor falar em nome de Deus. Ele monta tudo e chega lá. Deus me falou. Deus me falou hoje. Deus não lhe falou nada. E muita gente que fala, até aqui no ministério, o profeta do Senhor disse, quando o profeta não lhe disse nada. Então utiliza o nome de Deus, porque tem legitimidade. O engenheiro tolo, ele é assim. Então chega, Deus me falou, e olha, irmão, o que Deus me falou? Eu estava em casa, de repente veio uma inspiração em mim, de repente eu vi uma visão, e Deus me dizia, por que as almas não tomam conta de ti? E Deus escreveu naquela minha visão, como se fosse num quadro, escreveu na visão, e eu vi 497. 497. E depois à frente disse, vi PS. E quando eu fui olhar na Bíblia, eu notei que PS é Salmos, em inglês, é PS. 497. Quer dizer, Salmos 49, versículo 7. Aquele que der 49 reais e 7 cêntimos será abençoado hoje. Montou a engenharia para poder obter dinheiro em nome de Deus. A engenharia do tolo. Os engenheiros tolos são de facto inventores do pecado em nome de Deus. Os engenheiros tolos são de facto inventores de coisas em nome de Deus. E muitos estão aqui sentados que inventam caminhos para poder atingir pecado em nome do Senhor. Porque estão na igreja. E quando está a dirigir, aqui, mesmo no Zoom, ele começa a ver cada folha do Zoom e olha, essa irmã aqui é bonita. Esse irmão aqui, acho que é esse irmão, o único do altar que eu gosto. Como é que é o nome dele mesmo? Olha o nome, aponta o nome. É do São Paulo. Aponta o nome do São Paulo. Depois diz, mas como é que eu poderei atingir esse irmão? Como é que eu vou atingir esse irmão? Ele é do São Paulo, eu sou do Goiás aqui. Como é que eu vou atingir esse cara aqui? Já sei. Vou perguntar se existe um programa no supervisor dele. Depois chama o supervisor. Chama o supervisor. Oi, supervisor Fernando, tudo bem? Eu acho que o vosso altar é muito bacana. Supervisor Fernando, o vosso altar é muito bacana. Eu gostaria de assistir um culto vosso lá no altar. Será que é possível? É preciso pedir no bispo. O supervisor Fernando diz, não precisa. Só vamos te enviar o link de Zoom e você assiste. Beleza, eu gosto muito da comunhão dos irmãos. Não é a comunhão que ela gosta, é o irmão que ela está à procura. É engenheira tola! E o supervisor lhe dá o link e ele aparece. E como se uma pessoa de São Paulo e eles estão em Goiás ou no Rio de Janeiro, então o supervisor Fernando diz, seja bem-vinda nossa irmã Arnete. Ela é de São Paulo. Irmã Arnete, põe um vídeo para todos te ver. Aleluia! Glória a Deus! Que santo povo de Deus, meu Deus, eu me sinto bem nesse lugar. Oh, glória! E o irmão está aí olhando. Essa irmã é muito espiritual. Eu costumo procurar de gente muito espiritual. Essa irmã mesmo é nascida de novo nesse ministério. Olha só como é que ela está em fogo. Eu não encontro isso no São Paulo. A irmã, glória a Deus, eu cumprimento todos os irmãos que estão aqui. E, aliás, aquele fogo desse ministério me atinge, aquele fogo, esse altar, meu Deus, adoração, eu amei a adoração. Não amo nada adoração, amo o irmão, é engenheira tola. Amém, já acabaram, né? Os améns acabaram. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Oh, meu Deus. Misericórdia. Aleluia.
Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Meu Deus, tem muita engenharia na igreja. Tem muita engenharia. Assim que chegaram lá no grupo, foi apresentado pelo supervisor Fernando e ela, muito alegre, disse, mas foi espiritual. Depois ela sai, ela conhece os objetivos no fim do culto. Depois, ela como tem o número do WhatsApp daquele irmão, depois lhe envia mensagem ao irmão. Oh, irmão, ontem foi bacana mesmo. E por que envia o irmão? Porque quer ter alguma comunicação. Ontem foi maravilhoso, que bênção, irmão, que bênção, foi muito bom. Vocês sempre são assim lá no Rio de Janeiro? Sim, supervisora, dirige bons cultos, e é maravilhoso, é um homem forte. E nós aqui no São Paulo não, é muito frio. Eu gostaria de participar mais em programas lá. Astúcia bem montada, engenharia bem montada, para atingir o objetivo do pecado. E o irmão diz, eu acho que é bom, eu vou falar com o supervisor para te pôr no grupo. Podemos, né? Até podemos pedir no teu bispo. Elias, não, se for, por favor, me faça um favor. Eu não quero ter problema nesse ministério. Se você pedir ao bispo Elias, por favor, eu quero fazer isso só para a minha saúde espiritual. Não tem problema, se é assim pode deixar. A engenharia do tolo. E ali manter a comunicação, até quando o irmão começar a assediar ela. E como ela já tinha a lição montada, cai no pecado. Os engenheiros tolos. Vamos ler mais um pouco na Bíblia essa engenharia para vocês verem como é que os tolos são. A astúcia do tolo. Vamos lá, 2 Reis, capítulos 4. 2 Reis, capítulos 4. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. 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 Amém. Aleluia. Certo dia, mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestados vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Até ali. Olha só, eu quero te mostrar simplesmente que nesse capítulo 4, esse engenheiro que estou a falar, que se chama Geazi, viu muitos milagres. Escuta muito bem. Geazi viu o milagre da multiplicação do azeite. Geazi viu o milagre da ressurreição do filho da viúva. Geazi viu muitos milagres com Eliseu. Mas olha quando ele deu o golpe de baú. Olha, vamos lá. Vamos lá. Você vai ver quando ele deu o golpe de baú. 2 Reis, no próximo capítulo, capítulo 5, a partir do versículos 20. Vamos lá. Ele viu muitos milagres, mas mesmo assim, ele tinha um objetivo. Vamos lá. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou. Olha, toda a engenharia do tolo começa no pensamento. Ele começa a pensar, mas como é que eu vou atingir esse objetivo? Como é que eu vou alcançar isso? Ele pensou. Vamos lá, olha o que ele pensou. Ele pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem?
Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de pratas e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Então, entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Até ali. A engenharia da tolice sempre produz lepra. Quando você é um tolo que faz uma engenharia do pecado, você terminará na lepra. Você terminará na destruição. Ele montou tudo e pensou que ninguém estava a lhe ver. Assim como você monta todo o pecado e pensa que Deus não está a te ver. Deus te vê em todos os aspectos, em todos os caminhos que você faz para atingir o pecado. Os tolos estão aqui sentados a me ver. Os engenheiros tolos. Inventam maneira do pecado para que ninguém lhe descubra. Quando você vê alguém que está dizendo lá na igreja: pastor, eu quero constituir um grupo de oração. Eu quero as irmãs. Eu acho que as irmãs oram mais do que os manos, mas eu quero ter também alguns irmãos. Eu quero as irmãs que oram. Afinal, tem um plano. Quando você está vendo isso numa pessoa, tenha discernimento. Ele tem plano. É engenheiro. Quer constituir grupo de oração que só tem irmãs? As irmãs oram mais do que os irmãos. E, portanto, eu quero constituir um grupo de oração. Engenheiro tolo! Tem maquinação! Quando você vê essas pessoas, não, o ministério não me ajuda, não me dá nada. Engenheira! Tem algum objetivo para atingir o pecado. É que os engenheiros tolos, eles têm uma forma de pensar extraordinário, inspirado pelo diabo. É que as engenheiras tolas, eles têm uma inspiração de uma luz das trevas, que lhes faz ter uma maneira muito especial de inventar o mal. Ele inventa até atingir o seu objetivo. Assim como você está aqui. Eu não disse que eles falam em nome de Deus. Ele, o Geazi, foi e falou: o meu Senhor disse que recebeu 2 jovens ali do filho dos profetas e disse para dar alguma massa e roupas para mudar. Era tudo mentira. A mentira é a linguagem dos engenheiros tolos. Assim como o diabo é o pai da mentira, a mentira é a linguagem dos tolos. Olha só para a sua vida. E antes que eu comece a aplicar isso para ti, não, eu quero mais ler alguns versos, que é para você ver. Como é que é? Engenheiros tolos. Job
Job capítulo 5, versículos 12. A engenharia do tolo. Job capítulo 5. Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem as mãos deles. Olha só como é que Deus é. Deus conhecendo os engenheiros tolos. Deus conhecendo como é que é a engenharia de tolice. Agora você presta muito bem atenção. É que Deus, a partir do céu, ele olha os planos das mentes dos filhos dos homens. A partir do céu, ele olha assim. Olha só, essa aqui está a pensar como é que ele vai roubar hoje. Essa aqui vai pensar como é que eu vou ter essa menina. Essa aqui está a pensar como é que eu vou roubar esse carro. Essa aqui está a pensar como é que eu vou pregar o evangelho que vai me beneficiar, porque em casa eu preciso. Essa aqui está a pensar. Todo mundo está a ter um plano. Plano de engenharia de tolice. A partir do céu, Deus olha a rede dos engenheiros tolos para poderem manipular o cenário e poderem atingir os objetivos. Outros estão na igreja, estão a pensar como é que ele vai alcançar esse irmão. Outros estão na igreja, estão a pensar como é que eu vou alcançar esse irmão. Outros estão na igreja e distraídos, estão a pensar, puxa, como é que será possível aqui eu poder mesmo ser aqui bispo? Eu vou fazer tudo. Quando me escolherem para orar, eu vou escolher boas palavras de orar, para que todos saibam que eu sou espiritual. Quando falarem para poderem dar uma palavra, eu vou falar bem, para que eles possam saber que eu sou espiritual. O objetivo é só para ser escolhido supervisor e bispo. É por isso que ele está a montar toda essa astúcia. Não está a servir de todo o coração. Ele tem um objetivo a atingir. Quer ser supervisor e bispo. Engenheiros tolos estão na igreja em abundância. Engenheiros tolos estão no mundo em abundância. Engenheiros tolos estão nas casas em abundância. Eles têm muita astúcia. Eles têm muita manipulação. Ei! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, Amém. escuta aqui, irmão. Escuta aqui, irmão. É preciso se perguntar: será que eu sou engenheiro ou engenheira tola? É preciso se perguntar: és engenheiro tola? Porque a forma como você levou a tua vida, a forma como você é manipulador, principalmente as mulheres. Olha só, olha essas engenheiras tolas, as mulheres. Oi, Francisco. Tudo bem? Ah, tudo. E você está falando assim muito calmamente por quê? Ah, Francisco, graças a Deus, mas a vida está boa. Então fala só calmo, porque para tu pensar na vida. Tá pensando na vida por quê? Francisco, se eu fosse casado como você, não teria muito problema. Ah, eu casamento? Até não, mas eu pensei. As engenheiras tolas são manipuladoras. Têm objetivo do pecado para atingir. Olha os engenheiros tolos, olha. Ela sabe mesmo. Ela sabe que isso que ela vai fazer não é bom. Ela sabe, mas faz mesmo. Pega e vai no espelho. E vai no espelho, olha, faz assim. Pô, se eu fechar tudo aqui, vocês não vão ver um pouco claro. Deixa ainda abaixar um pouco o vestido para verem um pouco os seios. E, aliás, meus seios como são um pouco na posição da aleluia, tem que estar da amém, tem que estar na aleluia. Põe os panos aqui para levantar, e mete uma blusa para mostrar. Depois ele vai no serviço. E quando fica na reunião, as pessoas estão a olhar para ela, mas estão a olhar aqui no peito. Porque é brilhante os seus seios. Ela fez isso de propósito em casa. Arrumou, meteu alguns panos aqui no sutiã, meteu aqui alguns panos e levantou os seios. Para as pessoas falarem que os seios estão bem. E depois mete alguma vaselina aqui e tem brilho. Ela montou a engenharia para fazer. É por isso que os profetas dizem: todo mundo veste para um objetivo, para fazer as pessoas caírem. As engenheiras tolas. Esse rapaz, olha os engenheiros tolos no Brasil. Ele sabe muito bem que ele levanta peso, ele fica levantando o peso e diz: não, vou pôr uma camisola,
que mostra as batatas bem, e vou passear. E mete uma calça e vai passeando. Ele montou isto em casa, ele se viu no espelho antes de sair. Então, são esses engenheiros, pega no espelho, corta as sobrancelhas, mete bem preto, e depois diz, nesse ministério não se faz isso, mas deixa eu fazer alguma coisa que vai atirar as pessoas, eu tenho que parecer-me bem. Ai! Engenheiros tolos! Que montam pecado como se fosse uma engenharia mecânica, científica. Montam um pecado para atingir o objetivo. E as pessoas caem mesmo. E isso dá o fruto. Mas saiba que Deus, a partir do céu, ele olha na tua tolice. Deus, a partir do céu, olha na tua engenharia. E tem o objetivo de te destruir. E a tua destruição será fatal se você não for autêntico, verdadeiro, arrependido, sair dessa engenharia e ser uma pessoa nascida de novo em Cristo Jesus. Para de ser engenheiro tolo, para de ser engenheira tola. Amém. Até na igreja Glória são a Deus, bispos, amém, são Jesus. bispos, Aleluia, são arcebispos. amém. Olha, eu Amém. vejo, Amém. escuta muito bem, Glória escuta a muito bem, escuta muito bem. Eu vejo isso sempre, até na igreja. É arcebispo. É uma pessoa que é arcebispo ou bispo, monta uma engenharia de tolice para vir pôr cilada no arcebispo Makengo, coordenador internacional, na reunião. E faz assim: bom, como o arcebispo Makengo está sempre a me repreender, eu vou montar uma engenharia para ele ver, para nós vermos se ele vai fazer. E chega na reunião, olha o bispo, chega na reunião e diz: arcebispo, glória a Deus, o senhor é bom. E, aleluia, glória a Deus, arcebispo. Eu acho que o arcebispo, como tem muita unção, pega também a responsabilidade daqui da região do São Paulo e do Rio de Janeiro, porque eu quero aprender mais, eu quero sentar. Quero sentar para aprender mais, porque eu estou a me achar incapaz. Afinal, ele montou a engenharia para poder te deixar a responsabilidade e fugir. O verdadeiro motivo está no coração. É engenheiro. Ah! Uau, 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 uau. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Olha só, Aleluia. olha só, Glória a olha Deus. só. Os engenheiros, muitas irmãs no Brasil fazem isso. Olha só, fazem isso. Ele está numa convenção ou está num culto. Depois de acabar o culto, aquele irmão que fica no piano, fica a tocar tim, tim, e ela vai lá. Olha, toca só para mim, para eu cantar. Afinal, está à procura de oportunidade para lá apreciar, né? Começou o irmão toca o piano, din, 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 e ela começa a cantar, aleluia, aleluia. O irmão diz, ei, essa é a perfeita para minha mulher. Ei, canta assim para Deus. Meu Deus. Afinal, a irmã montou para ir cantar e mostrar a voz, para ser apreciada. Temos engenheiras tolas. Estão aqui. A mesma cilada que você montou. Estás aí no inferno a partir da igreja. Você não é autêntica, não é verdadeiro. Você não é uma pessoa verdadeira. Você não é uma pessoa autêntica. Você é falsa, fotocópia, chinesa, importada. Ué. Você não é uma pessoa verdadeira. Não existe autenticidade da santidade em ti. Não existe autenticidade da verdade em ti. Não existe autenticidade da palavra de Deus. Até Deus não consegue testemunhar que você é filha de Deus. Você próprio que se chama filho de Deus. Você próprio que se chama filha de Deus. Porque os teus caminhos só mostram você é filha do diabo. Mas para você se encorajar, você se chama você própria filha de Deus. Para você se encorajar, você se chama você próprio filho de Deus. Mas Deus sabe que você
você é um engenheiro tolo, que você é um inventor da verdade, que você não tem autenticidade, que você não tem conversão, porque a verdadeira autenticidade, a verdadeira santificação, a verdadeira justificação, a verdadeira verdade, a verdadeira justiça, a verdadeira conversão, ela está autenticada na verdade da palavra de Deus, junto com um sentimento verdadeiro e com uma expressão verdadeira. Se não, é não. Se sim, é sim. Se não gostei, pastor, por favor, este tipo de atitude não gostei. É a minha verdade. Acabou por ali. Não levei mal, não vou guardar. Essa é a minha autenticidade. Eu sou filho da luz. Aleluia! Amém. Amém. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Ei, será que você vai parar de ser engenheiro? Olha as engenheiras tolas no casamento. Olha as mamás. Olha as mamás engenheiras tolas que são casadas. Diz, puxa, como é que eu vou tirar dinheiro do meu marido? Como? Esse cara é duro no dinheiro? Puxa, vou montar uma engenharia. Vem em casa, fica deitado, como amor. O que é minha mulher? Sinto uma dor complicada. Vamos então na clínica, nós temos aqui o cartão de seguro. Eu acho que não. Eu sinto uma dor. Mas, Antônio, você não podia me dar 25 mil reais para eu tentar fazer. Mas vamos no tratamento, você quer 25 mil reais por quê? Eu vou mesmo no hospital, parte do dinheiro, vou no hospital. Afinal, eu só quero dinheiro. Em vez de falar, dê-me dinheiro para levar na minha mãe. Não, monta uma engenharia para manipular o marido, para levar dinheiro na mãe dele. São terríveis! Engenheiras tolas. Os engenheiros. E como você tem uma engenharia poderosa do pecado, tudo que você faz é falso. É por isso, não existe uma porção de percentagem de verdade. Olha, no dia, quando você divide 24 horas, 60% de 24 horas que você fez foram mentira. 40% verdade, 20% verdade e 20% misturado, yin e yang, verdade e mentira. No dia. Olha muito bem o teu dia. Eu estou falando contigo, olha para mim. Olha bem, estuda muito bem o teu dia. E você vai descobrir, se você fizer uma pesquisa, que você é falso assim. Porque 60% do dia é mentira. 20% do outro dia é verdade. Outro 20% é uma mistura. Agora, se você chegar à conclusão que todo o teu dia é 100% verdade, eu acho que eu preciso aprender contigo. Como é que você faz? Brasil! Olha para mim! Vou ler mais um outro versículo antes de eu começar a explodir aqui. Porque eu quero mesmo explodir. Vou ler um outro versículo. Ué. A engenharia do tolo. A engenharia do tolo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Provérbios capítulos 18, versículos 12 a 3. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Olha, todo tolo não quer saber a verdade, não quer saber o evangelho. É Provérbios 18, 12 a 3.
O tolo, ele é assim. Ele tem uma invenção na mente dele, o que ele acha ser a verdade. Ele tem alguma coisa na mente dele, o que ele fumega. Sai um fumo dele, que ele acha ser a verdade. Não quer aprender a verdade. Ele só tem os caminhos da tolice. Provérbios, capítulos 14, versículos 7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Estão a ouvir, né? É melhor ficar distante do tolo, porque nele, tudo que ele fala, não tem nenhum conhecimento. Você está entendendo uma pessoa que monta um cenário na igreja? Ele monta um cenário, mas não é verdade. Ele inventa coisas, quando ele chega na igreja, ele diz, arcebispa, as pessoas estão falando que a forma como o arcebispo conduz o culto não é bom. Não existe nenhuma pessoa. Ele que inventou que as pessoas estão falando. Ele magnifica a informação de formas a dar a entender que as pessoas todas estão falando. E o arcebispo está preocupado. E as pessoas estão falando? Sim, arcebispo. As pessoas estão falando que a maneira como você conduz o culto é muito longo, é muita coisa. Arcebispo, tenta moderar. Mas é ele. E ele inclui como se toda a igreja está falando. Os tolos, eles montam cenários e magnificam os cenários para poder atingir o objetivo. Esse não será você? Não será você engenheira tola? Engenheiro tolo. Chegam na igreja e ele diz assim, Bispo Niel, você é até uma pessoa culta, você é professor da universidade, você é um bispo sênior, mas, portanto, eu queria só... Bom, não sei se permite. Não, fica à vontade. Pois, porque o bispo é o bispo superior, eu não gostaria de falar aqui coisas que não são verdade. Mas ele sabe que não é verdade. E sempre, eu aprendi algo, sempre que você ouve alguém falar, não gostaria de falar algo que não é verdade, não é mesmo verdade. Porque a verdade, ele não precisa de justificação. Então, Bispo Niel, eu tomei conhecimento de fontes fidedignas, que eu não gostaria aqui de revelar. Sempre que você recebe uma pessoa que está a dizer que tem fontes fidedignas, é mentiroso. Porque nesse ministério, se você tem fonte fidedigna, indica, é a irmã Débora que me disse. Tens que falar mesmo. Mas eles falam assim, os engenheiros tolos, recebi informação de fonte fidedigna que o bispo maltratou o nosso pastor. E eu não queria ser desrespeitoso ou fofocar. E, portanto, eu vim falar com o bispo para ver se pode moderar. Não recebeu nenhuma informação. É ele que esteve na reunião. E o pastor foi repreendido. E ele viu que pensou na mente dele que aquela repreensão foi muito dura. E veio para corrigir o bispo, dizendo que recebeu informação de fonte fidedigna. Engenheiros. E no Brasil temos muitos engenheiros tolos. A engenharia da tolice. Então, Deus está dizendo aqui, para eu terminar, afasta-se do tolo, porque o tolo é uma pessoa ungida pelo diabo para atingir o objetivo da destruição. O tolo, ele tem uma unção especial. Ai. Que vem do inferno. E quando você se associa do tolo, você se associou com o inferno. Ponto final. Quando você... É por isso, olha, existe bispos, ou até mesmo arcebispos, que eu não quero estar próximo mesmo. Por causa da tolice.
Ah, sim, porque só vai gastar o meu tempo. E a Bíblia me diz que afasta-se do tolo. É importante. Porque quando você não se afastar do tolo, você será tolo ao quadrado. Eu tenho muitos versículos. Eu vou só vos dar os versículos para vocês lerem as histórias dos tolos em casa. Podem ler a história de Tamar, como é que ele montou a tolice. Tamar é em Gênesis capítulos 38, versículo 1 a 26. Eu vou contar só. Tamar era a nora de Judá. O filho de Judá, o primeiro primogênito do filho de Judá, que casou com ele, morreu. Casou com o segundo irmão. O segundo irmão morreu. E o Judá prometeu ia lhe dar o irmão mais novo para casar. Quando o irmão mais novo ficou grande, e o Judá não lhe dava, e a Tamar se fez uma engenharia de tolice, se fingiu de prostituta e foi sentar na praça pública, no caminho em que o Judá ia passar. Porque a prostituta se cobre toda a cara e fica com roupas transparentes. E quando o Judá viu ela, mandou um amigo para ele chamar. E ela, na sua engenharia, disse: mas você, para se deitar comigo, vai me dar o quê? Não, prometo, vou te trazer cabrito. Não, mas primeiro tens que me deixar alguma coisa. Deixa-me o cinto, o cajado e... mas era o cinto e o selo, que é o anel. Deixou as coisas e foi. Depois de passado alguns meses, disseram: Tamar, sua nora está grávida. Disseram: apedreja. Disse: não, antes de apedrejar essas 3 coisas aqui, o dono é esse que fez isso. Quando mostraram no Judá, foi ele mesmo. A engenharia do tolo para atingir os objetivos. Na Bíblia tem muitas dessas histórias de manipulação. Assim como no Brasil tem muitas dessas histórias da manipulação. Assim como na tua vida, você é uma manipuladora, um manipulador autêntico. Você inventa histórias. No Brasil, essa é uma especialidade. Por isso mesmo eu ouvi falar disto. Porque no Brasil é uma especialidade. Inventar histórias, na engenharia do pecado que você tem, para poder falar alguma coisa que não existe. Você inventa a história. Você é uma engenheira tola de verdade. Você é um engenheiro tolo. Inventa a maneira de fazer o pecado. Inventa histórias, conta como são verdadeiras. Engenheira tola. Arrependa-se hoje. Engenheiro tolo. Glória a Deus. Arrependimento verdadeiro hoje. Aleluia, meu Deus. Abandona os maus caminhos. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Olha só, Amém. escuta para mim. Olha só os engenheiros tolos. Se você pôr pressão num engenheiro tolo, numa engenheira tola vai dizer: eu estou a sentir sentimento que devo me matar. Isso é só para te manipular, para você nunca mais lhe repreender. Eu quero me matar. Eu quero morrer. Quando você ouve alguém que está a dizer que quer morrer, além dele não ser nascido de novo, é um engenheiro tolo. Isso chama-se manipulação. Se você vier falar comigo, me dizer que queres morrer, eu vou te aconselhar bem. Eu, arcebispo Maquengo, vou te dizer: queres morrer sim. Se estiveres ao meu lado e não for no Zoom, eu vou te dizer: olha, vai na cozinha, pega na faca, põe no teu peito. Morra já. Se você quer morrer mesmo. Você vai lhe ver a escapar. Ih, não, só me passou na mente. Tá a ver? Engenheiros todos. Cheguei na Austrália, Melbourne. Fui pregar numa igreja. Eu preguei sobre os dias modernos de Noé, na Austrália. Assim que acabei de pregar, um rapaz saiu da igreja e foi me seguir onde eu morava. Eu morava Albert Park, é próximo do mar. Foi me seguir onde eu morava e me disse: eu estou a sentir pensamentos suicidas, pois a mensagem que você pregou muito condenadora. Eu olhei para ele assim e tinha a faca de lado. Eu disse: rapaz, você quer morrer? Sim, está aqui a faca, pode morrer, eu vou ser testemunho da polícia. Você morreu aqui na minha casa.
Não quero, então, estás a me manipular, porque sai daqui da minha casa. São manipuladores. Você já viu um pastor ou uma pessoa dizer, eu quero morrer, um bispo? Quero morrer, quero morrer. Você sabe o que é morte? São engenheiros. É tolice. Saia da tolice, arrependa-se. Saia da brincadeira. Estamos aqui a falar com verdade. Para podermos ir no reino do céu, você está aqui a andar numa vida falsa. Estamos aqui a procurar um coração puro. Você está aqui a apresentar um coração maligno, podre e sem instrução, sem conhecimento. Estamos aqui a treinar pessoas para ir no reino dos céus. Você ainda insiste na tolice. Perdão. Ai! Por que vocês não se arrependem de verdade? Por que vocês não saem da engenharia da tolice? Por que vocês não deixam a tolice para poder marchar? Por que vocês não deixam o caminho da invenção do pecado? Amém. Por que vocês não abandonam a injustiça e serem pessoas verdadeiras? Por que vocês não podem construir uma cultura da santidade, da verdade, da pureza e serem homens criados pelo Deus na santidade, na justiça e na verdade? Glória a Deus, aleluia. É no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Ei! Por que vocês estão cometendo incestos nas famílias, em casa, e não querem se arrepender de verdade? Onde está Deus no Brasil? Onde está o Senhor? Aonde está a geração que vai levar o avivamento no Brasil quando vocês são falsos e fingidas? Por que vocês não deixam fofoca? Dentro desse ministério trazem fofoca, inventam mentira, inventam situações, atacam os bispos, atacam os bispos atacam os pastores, não querem deixar evangelizar, não querem deixar pregar. Vocês são todos engenheiros tolos. Qual é o vosso problema no Brasil? Por que vocês não deixam a tolice? Até aqui no Santo Ministério, onde a glória caiu, vocês trazem fofoca, trazem invenção, trazem calúnia, trazem mentira, trazem coisas das trevas. Será que vocês não estão abastecidas da apostasia onde vocês saíram? Não estão cheios de pecado da apostasia? Vieram também no Santo Ministério e trazerem as vossas bagagens? Quer dizer que vocês fizeram transferência da apostasia para o Santo Ministério com as vossas bagagens do pecado? Não deixaram nada. Vocês mantêm a vossa engenharia da tolice de lá da apostasia para cá. Nada mudou. Qual é a diferença entre vocês e aqueles que estão na apostasia? Qual é a diferença entre vocês e aqueles que estão a pregar na apostasia pensando que têm unção? Se for assim, com a vossa tolice, com a vossa fofoca, com as vossas calúnias, com a vossa falta de submissão, é a mesma coisa. Vocês não estão no Ministério Santo. Vocês estão na apostasia modernizada, estão na apostasia santificada, estão na apostasia arrependida. A apostasia de arrependimento, que não tem mudança. Então, o que vocês vieram fazer nesse ministério? Para trazer a vossa engenharia de tolice, para trazer a vossa mentira, para trazer a vossa fofoca e o vosso pecado sexual aqui dentro, onde a glória do Senhor está. Brasil, por que vocês saíram da apostasia? Não seria a mesma coisa manter lá na apostasia e ir no inferno? Porque ir no inferno a partir desse santo ministério é a maior eterna desgraça. Depois de ver a nuvem de Deus que desceu, depois de ver os milagres sempre a celebrar, o aleijado andou. Será que isso não faz nada na tua cabeça, no teu coração, que aleijado andou? É normal? Andam os aleijados no Brasil? Alguma vez vocês viram nas igrejas do Brasil os aleijados andarem? Hã? Não. Não. Então por que vocês estão a celebrar e não há mudança?
Vocês estão a celebrar, Nunca. estão a pensar que aquele aleijado andou. É filme do Brasil. É novela brasileira que estão a vos mostrar. Meninas no telefone têm engenharia do tolo. O teu telefone é o maior instrumento do pecado que você tem. O TikTok e o YouTube e o Facebook é onde você aprende as engenharias do pecado. Às vezes é preciso deitar aquele telefone de lado pôr o telefone em jejum. Quer dizer, não atende telefone, não veja telefone, não abre telefone. Durante uma semana. Fica o telefone em jejum. Mas que quase é impossível para você. Se o telefone é a fonte do pecado, então deita fora. A Bíblia diz, se a mão esquerda te faz pecar, corta! Se a perna te faz pecar, corta! Arrepende-se, Brasil. Você já é mais velho, papá. Mais velho. Tem filhos, tem netos. Nunca deixa os filmes do mundo, as novelas, as piadas. Tua engenharia é grande. Você já vavou. Concentra-se, já estás quase a entrar no caminho de acabar a vida nesta terra. Concentra-se na santidade. Não quer. Você é a mais ativa fofoqueira nesse ministério. Você já quer dizer, qual é a diferença? Você estava cansada do pecado sexual lá no mundo, chegou aqui no ministério, ainda não está cansada do pecado sexual? Aqui onde nós pregamos de janeiro a janeiro, pecado. Pregamos contra o pecado. Mesmo assim não te diz nada. Ei! Ei! Ai. Glória a Deus. Brasil, não brinque com a vida eterna. Aleluia. Brasil, não meta a tua vida eterna no leilão. Vocês estão a pôr a vida eterna no leilão. Estão a pensar que isso é mercado de capitais do São Paulo. Não põe a tua vida no leilão. A vida eterna não se vende, rapaz. Estamos próximos do arrebatamento. Por que ninguém treme aqui? Por que ninguém treme? E ter medo, ou pelo menos medo tenha de Deus. Porque quando você ficar e as chances todas acabaram, quando o arrebatamento acontecer e as chances todas acabaram, quando tudo não haverá mais possibilidade de orar, de ser repreendida, de ser ensinada, de ouvir essa palavra, você vai procurar YouTube, vai escutar o arcebispo Makengo, vai escutar o profeta do Senhor todo o tempo, mas acabou. Tuas esperanças acabaram, tuas chances acabaram, você ficou no arrebatamento. E pronto. E é naquele dia, quando você vai saber que Deus te amou tanto, mas você se odiou tanto a você mesmo. Deus te amou tanto, mas você assinou uma aliança com a morte e não querias largar a mão dessa aliança. Deus te amou tanto, te trouxe até o Ministério do Arrependimento e Santidade para ouvir a verdade e mudar, mas você é imudável, é inconvertível, pois você fez aliança com o mundo, com o pecado, com a engenharia da tolice. Insensato é uma pessoa burra ao quadrado, eternamente. Agora, olha bem para a tua vida, se você não é engenheira tola, um engenheiro tolo. Olha bem para a tua vida. E eu vou te convidar que desta vez não faz o mesmo arrependimento que você costuma fazer todos os cultos. Hoje,
faz um... Até algumas pessoas estavam pensando, não, eu não sou assim como o arcebispo está a descrever. É você mesmo que é tolo, que não vai encontrar o teu pecado. Aquele que não conseguiu encontrar o seu pecado esta noite, é porque é o maior tolo que nós temos. Até o que estou a pregar conseguiu encontrar o pecado. É você. Se você não conseguiu encontrar nada essa noite, você é o maior tolo porque não fez a análise necessária. Análise, assim que eu estava a pregar, você já teria feito análise profunda da tua vida e necessária. Se não conseguiu fazer, se você não conseguiu, maldito aquele que não encontra os seus pecados para as confessar e as deixar, para alcançar a misericórdia. Se você não conseguiu encontrar pecado nesta noite aqui, não conseguiu encontrar a sua engenharia, você é a mais tola que existe. Porque você não conseguiu fazer o trabalho necessário para encontrar os teus pecados e a tua maldade. Então Deus está a te chamar ao verdadeiro arrependimento hoje. Deixa-me fazer a última oração. Assim vou. Santo Pai, é verdade que o tecido do nosso ser está contaminado com o pecado em abundância. Isso nos faz, muitas vezes, se desviar dos caminhos da verdade. Senhor, o apetite do pecado na nossa carne é tamanha que isso nos faz, Senhor Jesus, não realmente ver a chance que nos dás a cada dia de podermos aprender a verdade. Pai, essa noite eu te rogo pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo medicamento divino do sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus possa entrar no nosso cérebro, apagar toda a astúcia, toda a engenharia e toda a fundação do pecado, para que voltemos na originalidade da santidade que destinaste, inocentes como a Bíblia declara. Senhor, faça-nos assim, para que possamos ser realmente inocentes ao pecado, inocentes às coisas desse mundo, e sermos puros do coração, verdadeiros na língua, verdadeiros no sentimento, verdadeiros no amar, e seguir as instruções dos teus dois poderosos profetas do Senhor, para andarmos na justiça e entrarmos no reino dos céus. Pai, que nenhum de nós aqui no Brasil possa se surpreender naquele dia do arrebatamento. Senhor, que nenhum de nós possa assustar que ficou. Senhor, que nenhum de nós, por qualquer circunstância que seja, possa se surpreender estar na grande tribulação. Ajude-nos, Senhor. Aumenta aquilo que nos falta. Completa aquilo que nos falta. E faça de nós um verdadeiro testemunho da alegria no reino dos céus, que daremos testemunho do seu salvamento e livramento. Abençoa o seu povo remanescente no Brasil e que lhes cubra no seu sangue, no nome de Jesus. Amém.